Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos conceitos mais geniais da química, uma ferramenta que permite aos cientistas fazer uma coisa que parece impossível: contar partículas que são pequenas demais para a gente sequer imaginar. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? No universo dos átomos e das moléculas, não dá para simplesmente sair contando um por um. Então, como é que se sabe com quantas partículas se está lidando numa reação química? Para ter uma ideia do tamanho do desafio, pensa só. As reações químicas que a gente vê por aí, tipo desde um prego enferrujando até o lançamento de um foguete, envolvem um número de partículas que, sério, a nossa cabeça nem consegue processar. Então o problema está claro. A química precisava de um jeito de contar o incontável para poder avançar. Para a gente entender essa solução, vamos começar com uma coisa bem do nosso dia a dia. Afinal, a gente já usa palavras para agrupar quantidades o tempo todo, certo? A gente fala um par de meias, uma dúzia de ovos, são só nomes que a gente dá para quantidades específicas. Bom, o mol não é nada diferente disso, é só o nome que a galera da química dá para um pacotão de partículas. Então, guarda isso. Mol é só uma palavra para uma quantidade, assim como dúzia. A grande diferença, como a gente vai ver agora, é que essa quantidade é muito, mas muito maior. Beleza, mas que quantidade é essa exatamente? É aqui que entra um dos números mais famosos e importantes da ciência. Esse número tem nome e sobrenome. É a famosa constante de Avogadro, uma homenagem ao cientista Amedeo Avogadro. É essa constante que define com precisão quantas partículas tem dentro de um único mol. E tá aí o número: 602 sextilhões, 214 quintilhões. É um número tão ridiculamente grande que a gente até se perde para tentar ler em voz alta. É por isso, claro, que ninguém escreve ele assim. A gente usa a notação científica, que é bem mais prática. 6,02 vezes 10 elevado à 23ª potência. Essa é a quantidade de coisinhas que tem em um mol. Ok, mas por que esse número? Tipo, por que esse número todo quebrado e esquisito? Por que não um número mais redondo, mais fácil de lembrar? A resposta para isso, gente, é simplesmente genial. É o que faz do mol uma ferramenta tão poderosa. É que é o seguinte, quem trabalha com química vive em dois mundos ao mesmo tempo. Tem o mundo microscópico, dos átomos, onde a massa é medida numa unidade super pequena chamada unidade de massa atômica, e tem o mundo macroscópico, o do laboratório, onde a gente usa balanças que medem em gramas. O grande desafio sempre foi criar uma ponte entre esses dois mundos. E é aqui que a mágica acontece. Olha só. A massa de um único átomo de carbono é de 12 unidades de massa atômica. Agora, se a gente juntar um mol desses átomos, ou seja, aquele número gigantão, 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono, a massa desse monte de átomos vai ser exatamente 12 gramas. Percebe? O número é o mesmo, só muda a unidade. Isso é sensacional. Então, essa é a grande sacada. O mol foi definido com aquele número específico justamente para criar essa ponte perfeita. O valor da massa de um átomo em U vira o valor da massa de um mol daquele átomo em gramas. Simples assim. Tá, a teoria é linda, né? Mas e na prática? Como é que essa ponte funciona no dia a dia de um laboratório? Aí entra um outro conceito, a massa molar, que nada mais é do que a massa, em gramas, de um mol de qualquer substância. E a parte mais legal é que para um elemento químico, esse valor é igualzinho ao da massa atômica dele. É só pegar um número da tabela periódica e trocar a unidade de U por gramas por mol. E olha só como isso facilita a vida. Se um químico precisa de um mol de água para uma reação, ele não vai ficar contando 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Não. Ele simplesmente vai na balança e pesa 18 gramas. Acabou. Precisa de um mol de sal de cozinha? Pesa 58,5 gramas. Prontinho. E é exatamente isso que acontece todo santo dia nos laboratórios do mundo inteiro. A balança vira, na prática, uma contadora de partículas. Pesar se torna a mesma coisa que contar. Então, o resumo da ópera é esse. O mol é esse tradutor universal. Ele converte a linguagem invisível dos átomos para a linguagem super prática das balanças de laboratório. Uma ideia que parece simples, mas que revolucionou a química para sempre. Para a gente fechar, vamos só tentar colocar esse número em perspectiva. Imagina o seguinte, com base em toda a produção mundial de arroz. Quanto tempo o planeta inteiro levaria para juntar um mol de grãos de arroz? A resposta é
absurda, 23 milhões de anos. A humanidade inteira trabalhando sem parar levaria 23 milhões de anos para produzir 1 mol de grãos de arroz. E essa é a mesmíssima quantidade de moléculas que um químico conta, em segundos, só pesando 18 gramas de água na balança. É por isso que o mol é, sem dúvida, uma das ideias mais poderosas de toda a ciência.